Cíntia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Cíntia, você me ouve? Fala ok para eu saber. Olá, Neto. Quanto tempo, hein? Que bom ver você aqui. Obrigada, Cíntia. Ai, minhas costas. Vamos esperar a Carla, que deve estar chegando. Érica já entrou. Obrigada, Cíntia. Carlinha entrou. Carla, manda uma mensagem aí. Peraí. Ai, Jesus. Vamos ver. Carla, conseguiu entrar? Carla, Olá! que linda! Ai, que saudade, Carlinha! Obrigada por você ter aceito esse convite, a gente Isso, conversar. prazer é todo meu. Não, além da gente conversar, olha, Elísio entrou também, meu primo, lindo. Elísio, que bom, vocês estão aí. Se Elísio tá, a Joelma também deve estar. Carlinha, obrigada, viu? É tão bom a gente conversar e ainda poder compartilhar isso, né? Maravilhoso. Eu estou muito feliz com o convite. Vamos esperar Me dois escuta segundinhos. bem? Tá tudo certo? O som tá legal? Maravilhoso. Estou te ouvindo muito bem. E olha que o meu negocinho é bem ruinzinho. Comprei no camelô, porque o outro quebrou. Gleice, se é live com Gleice, eu já coloco o meu caderninho do lado. Entendeu? Ah, Não tá tem... bom. Olha só, além do caderninho, tem um violãozinho aí do lado também, não? Tem. Eu sabia que Ah, você ia me colocar nessa situação, com certeza. não. Vou esperar dois segundinhos só para ver se entra mais alguém, para eu poder começar e te apresentar. Cara, tive que anotar a sua apresentação, menina. Você cresceu, você Cresci. agora você tem um nome grande. Eu falei, gente, eu tenho que anotar, senão eu vou saber falar quem é a Carla. Da André também a gente fica a anotar, porque Não, não, da são anos, né? Andrea. Não, Andrea é uma experiência ímpar. Eu estava pensando, quanto tempo tem que eu te conheço? Tive que fazer conta. Você tem ideia quantos anos tem que a gente se conhece? Olha, eu acho que 16 anos. Maria, oi, 16 anos, exatamente. 16 anos. Oi, aí tem gente falando, ó, o Júnior, ousou, adoro ouvir a Carla. Aí, ó, Calu, quando chama de Calu, é da época, é a galera mais nova, né? Atual. É atual. Atual, atual. A trajetória da Carla é uma inspiração, e com certeza, por isso ela está aqui, para compartilhar com a gente essa inspiração. A galera tá Os entrando. nomes que eu recebo já dizem muito sobre o tempo do meu relacionamento com a pessoa. Calu, 2013 para frente, até agora, né? Carlinha, até 2013, ali 2008 a 2013. E Bolinha Família, né? Aí é seu Carlinhos e, seu Carlinhos e família. Carlinhos, que saudade.
Carla é uma inspiração viva. Isso aí, Júnior. Uma inspiração. Eu fiz a conta, eu falei, nossa, a Milena tinha 8 anos, né? A Milena era da classe média alta, agora a gente está na classe baixa. A Milena tinha 8 anos, eu falei, gente, a Milena tinha 8 anos. Eu falei, nossa, aí eu fui fazer as contas, quantos anos a Milena tem, né? Porque também não lembro. Então vamos lá, gente. Eu acho que todo mundo aqui conhece a Carla, mas tem algumas pessoas que não conhecem, algumas pessoas que vieram, né, meus convidados. A Carla é uma educadora socioambiental, integrante da coordenação de projetos educacionais e socioculturais da Evoluir. E a Carla, antes disso, né, foi uma inspiração no GEMA, que é o Grupo de Educação para o Meio Ambiente, que é uma ONG que eu participei durante muitos anos, e lá na região dos Lagos, onde a Carla morava, né, ainda está por lá. E a Carla se juntou a um grupo de pessoas que tinham sonhos e a gente fez muita coisa bacana lá. E foi um aprendizado para todo mundo. E a Carla, e aí se vão 16 anos. Então, Carlinha, como eu sei que você manda muito bem no violão, eu vou ler um poema, porque assim, no GEMA, a gente sempre trabalhou muito com a sensibilização e com a pedagogia social. Então, todos os encontros do GEMA sempre tinham um momento de inspiração, né? Um momento de poesia, de arte, sempre, né? Sempre um acolhimento, um mimo, um agrado. A gente estava sempre acolhendo as pessoas que chegavam. No online, e o Locus, eu falo que é uma versão digital do GEMA, porque no momento que eu fiz o concurso para a prefeitura, eu parei com o GEMA e, simultaneamente, as pessoas que estavam tomando outro rumo, né? Algumas foram mães, outras foram para São Paulo, descobrir outros caminhos, outras saíram do Brasil. E aí eu fiz o concurso e aí não foi assim, alguém decidiu acabar. Ele viveu, o GEMA viveu, né, esse grupo com essas pessoas todas, viveu um tempo, né, foram 16 anos atuando na região dos Lagos, e chegou uma hora que cada um tomou o seu rumo, meio que uma coisa natural foi acontecendo, e aí eu decidi fazer o concurso, eu queria muito estar numa sala de aula, eu precisava dessa experiência, né? E aí, depois de 5 anos, eu comecei a ficar muito inquieta, porque eu sou assim. E aí eu comecei a sentir falta de estar de novo nesse movimento, e eu fazia umas consultorias, e aí com a pandemia essas consultorias foram ficando difíceis, e até que veio um Edvige entrou, a Flávia, linda, entrou também, minha irmã e minha cunhada. E aí eu decidi, então, fazer uma coisa digital, assim. Eu acho que para a gente viver esse momento tão delicado e tão difícil, com mais inspiração, né? Com mais leveza, e a gente poder, então, compartilhar saberes. Então, eu criei um canal, coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida. Eu estou dando uma nova cara para o meu Instagram, mais compartilhando o que eu faço, compartilhando as vivências. E o Locus, ele veio como um lugar da educação e um lugar de prática. Então, assim, ele não vai ter só prática e nem só teoria. Mas eu acho que como eu bebo muito na fonte de Paulo Freire, a gente precisa muito ter essa relação prática e teoria, né? Nós não somos teóricos, nós somos mais da prática, mas a gente também precisa, às vezes, ler e trazer essa coisa teoria. Aí fui fazer um mestrado, mas o Locus tem essa função. E esse momento de terça-feira, já me perguntaram assim, vai definir um tema? Eu falei, não, eu não quero definir tema, porque a gente está o tempo inteiro colocando a educação em grades, né, em temas, a gente não tem tema. A gente tem pessoas vindo de diversos lugares, com diversas vivências, e que vão compartilhar com a gente essas vivências. E aí, antes de eu começar, nessa forma digital, eu criei essa janelinha aqui, né? É uma janela que eu abro e ela traz um poema.
Então, a gente começou na semana passada, eu li um poema com o André, e eu vou ler hoje, na verdade, é um poema que é uma letra de uma música do Renato Teixeira e que foi musicalizada pelo Almir Sater. E aí, quem é do Gema sabe que essa música era uma frequente no Gema, porque ela traz muito da nossa história no Gema. E aí eu vou ler um pedaço, porque é muito grande, e eu queria pedir para você só fazer assim um tim-tim-tim-tim-tim-tim de fundo. Faça esse tim-tim aí. Tocando em frente? Sim, tocando em frente. Mais que nunca precisamos, né? Tocar em frente. Você fala. Ando devagar e já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando a vida. Nessa longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ai, Carla! Ai, meu Deus, eu me emociono, eu não tenho como. Como eu tô de fone, eu não sei como saiu o som aí, mas foi de coração. Nossa Senhora, saiu demais. Obrigada. Ai, que lindo. Gente, isso era um Gema, assim. O Gema era isso, né? Era violão, música, coração, voz, teoria, prática, criança, idoso, rio, coruja, era tudo isso. Carla, e eu sempre começo, né? Você é a segunda, né? Sempre comecei com o André, mas a ideia é sempre começar perguntando qual é o seu lugar de fala no processo ensino-aprendizagem? De onde você está falando hoje?
por onde você já falou, por onde você pretende falar. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. As pessoas, nossa, por emoção, por emoção, por emoção, os comentários foram todos de emoção. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que por onde você está andando e o que você está fazendo, inspirando aí as pessoas. Gleice, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, é sempre muito bom falar com você, né? Essa pandemia aí nos afastou fisicamente, mas você sabe da minha admiração por você e como esse espaço aqui, esse bate-papo para mim é uma alegria muito grande. Quando você virou e falou assim, Carla, eu sempre começo a minha pergunta, né, a minha live como qual o seu lugar de fala no processo de ensino-aprendizagem, né? E aí eu vi, né, semana passada, semana retrasada, André trouxe, né, o lugar do coração, que também é um lugar de onde eu falo, né? Mas eu, no processo de ensino-aprendizagem hoje, eu vejo que o meu lugar ele é menos de fala e mais de escuta, né? 2020 veio comigo num lugar muito profundo do quanto eu precisava ouvir mais, até porque, e aí a música até casou bem com isso, né? A certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei, né? Então toda a minha história, claro, não se apaga, mas 2020 vem ressignificando tantas coisas, né? E criando uma necessidade em mim tão grande de ouvir mais, para poder entender, inclusive, como caminharemos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nesse momento, meu lugar é muito mais de escuta, mas eu falo hoje, eu estou coordenadora, né, de projetos socioeducacionais, né, projetos culturais também, projetos incentivados e não incentivados, mas eu sempre falo do meu lugar de educadora, né, de educadora socioambiental, de educadora sempre como ponta desse processo, eu estou coordenadora, mas a minha essência é de educadora, seja na educação formal, seja na educação não formal, né? O meu objetivo é sempre levar as pessoas a uma reflexão, ao pensamento crítico, a uma educação transformadora, emancipatória, que é o que nós buscamos sempre da educação. Muito linda. Eu falo desse lugar, esse lugar que é tão grande, né, tão complexo, como inclusive é esse também esse sistema de interação educador-aluno, né? Então esse lugar que significa tanto, que é tão amplo e que hoje nos desafia tanto, que é o processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. Eu acho que assim, você falou uma coisa que eu acho muito profundo, que é essa coisa da escuta, né? O quanto que a gente não escuta as pessoas, não escuta os alunos, não escuta com quem está se relacionando, o filho, né? Eu tenho trabalhado muito e falado muito sobre educação socioemocional e sobre a comunicação não violenta, né? Que é nada mais. O que é educação não violenta? É você ouvir o outro, é você reconhecer que o outro também faz parte desse momento, desse diálogo, e quando você passa a ouvir, você consegue dialogar, porque diálogo é isso, né? Senão não é um diálogo, é um monólogo. Eu vi a Fernanda colocou que ela trabalhou muito essa música na educação infantil, e eles conhecendo profundamente a região centro-oeste. E você tem esse dom, né? Não sei se eu posso te falar isso, mas eu acho assim, eu não tenho nenhum dom da música. Assim. Aliás, se tem uma falha em mim, é não conseguir aprender música. Eu não consigo, a minha dislexia não permite. Eu não consigo tocar um violão, eu não consigo cantar. Minha voz é horrível, minha voz é de taquara rachada, assim, né? Eu desencanei para falar e tudo, mas para cantar, você tem isso, assim, você tem uma voz maravilhosa, você canta, quando você realmente canta, vem do coração, e a gente se emociona muito ouvindo você cantar, e a gente no Gema e fora do Gema também, a gente trabalhou muito a questão da música, né? E eu queria que você, como você tem isso em você, que você falasse um pouquinho como é que você vê essa relação da música no processo da educação, na música como arte educadora,
Eu conversei há pouco tempo com uma pessoa que me procurou, que fez música, e ela falou, Gleice, eu posso trabalhar com música na educação? Eu falei, nossa, só pode como deve, né? A gente está precisando de mais arte no processo da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, total. A música é sempre muito presente na minha atuação, mas eu acho que todas as expressões artísticas são muito importantes no desenvolvimento de uma educação integral de qualidade, sabe? Que desenvolve o indivíduo em todas as suas dimensões e, e a música, mas especialmente a música, no meu trabalho, na minha prática, ela tem um papel muito fundamental, né? Eu cresci, inclusive no Gema, foi meu primeiro contato, por exemplo, com a Adélia Prada, e ela diz que só o que toca o coração desperta sentimentos ecológicos, e eu acredito que abre para o diálogo, transforma, né, a vida em sociedade, muda hábitos, comportamentos. Então, eu acho que as artes, né, as diferentes expressões artísticas têm esse papel importante de abrir, né, de permitir com que as pessoas trabalhem o seu lado criativo, de falar ao coração. Eu acho, inclusive, que as diferentes expressões artísticas deveriam ser amplamente trabalhadas, principalmente nessa retomada das aulas, nesse processo híbrido da construção da educação, porque a nossa maior necessidade agora não é nem tanto falar sobre familiaridade tecnológica, é importante, claro, mas é falar sobre acolhida emocional, né? É poder acolher essas pessoas num lugar muito profundo que dói, que é pessoas que perderam entes queridos, educadores que hoje se dividem, fazem da sua casa o seu lugar de trabalho, mas também é o lugar da sua relação familiar, né? Então que se reinventaram porque é da nossa natureza nos reinventarmos, né? O professor tem essa capacidade, né, de resiliência, de se reinventar, de se ressignificar, de ressignificar o seu trabalho. E eu acho que as expressões artísticas têm um importante processo, um importante papel, na verdade, nesse processo de desenvolvimento de uma educação integral de qualidade. Então, eu uso a música para poder dar o tom das formações que eu ministro, eu utilizo, né, o teatro para poder fazer um diagnóstico, né? Então, a questão da interpretação, das releituras. Então, eu utilizo muito, né, a minha escrita para poder também acessar essas pessoas, para poder falar um pouco sobre as realidades. Eu acho que as diferentes expressões artísticas têm um papel agora, principalmente agora, fundamental no desenvolvimento do indivíduo. Você deu uma sumida aí. Tá me ouvindo? Pareci? Estou te ouvindo bem. Parece. Tá. Assim, sempre, né? Eu na escola, assim, eu sempre trabalho com artes, né? Eu comecei na educação como arte educadora, e aí depois eu fui fazer uma pós em arte terapia, porque eu trabalhava com crianças em situações muito vulneráveis, então eu precisava de um aporte da psicologia, né? Porque eram crianças vítimas de violência, de abusos, crianças em fase terminal, então eu precisava da psicologia junto com a arte, mas eu vi ali o quanto que a arte ajudava a criança a organizar as emoções, assim, a organizar os sentimentos. E hoje, na escola, sempre continuei assim. Então, eu sou professora regente, né? Eu dou aula de português, matemática, história, geografia, ciências, e não sou professora de artes, mas sempre dou aula de artes também. Eu coloco para as crianças que eles têm aula de artes com o professor de artes deles, e que, por sinal, esse ano e no ano passado, eu tive professores maravilhosos, tanto de artes plásticas, esse ano eles estão com teatro, eu achei isso muito, muito legal, umas atividades fantásticas online que ele está preparando para as crianças, mas eu sempre tive meu material, de comprar meu material, de levar meu material, assim, a diferença da criança no primeiro bimestre para a criança no quarto bimestre, assim, o quanto que organizar material, dividir material, compartilhar material, né?
pintar e usar as tintas e colocar as emoções. Então, eu acho que a arte realmente, e ela saiu, né? Ela tem, É, no currículo brasileiro, ela não tem nenhuma importância. E, e e outra, Gleice, e, e uma coisa também, desculpa até interromper, não, mas é importante falar que não é clichê dizer que a arte, as artes elas salvam, né? E na minha vida isso foi muito significativo. Eu participei, né, até quem é o GEMA, o Grupo de Educação para o Meio Ambiente, que eu comecei a participar ainda na menor idade, né? E nós usávamos muito diferentes expressões artísticas para comunicarmos tudo aquilo que nós acreditávamos, defendíamos e queríamos promover, né? Desde a preservação, do resgate histórico. Nós moramos numa cidade, né, histórica, né, de Casimiro de Abreu, na barra do Rio São João, esse rio que tem tantas histórias, né? Tanto que contam a história da nossa região, mas como histórias de pessoas que foram invisibilizadas no processo. Então, nós usávamos muito as artes para comunicarmos. E nós contávamos histórias às margens desse rio, né? E depois nós tivemos a oportunidade, trabalhamos no programa de educação ambiental da Bacia de Campos, e aí nós utilizávamos as artes no processo de diagnóstico. Muitas pessoas não eram alfabetizadas e nós precisávamos dessa fala, né? Precisávamos mapear o que eles enxergavam como problemas e potencialidades da educação e da educação ambiental no seu território e utilizávamos as artes. Né? E aí eu venho com a economia solidária também, a importância das diferentes expressões artísticas para esse movimento da economia solidária no Brasil. E hoje, né, eu atuo com uma proposta ludopedagógica. Então, as artes, elas salvaram a minha vida, elas deram significado. Inclusive, num período da minha vida que nem voz eu tinha, eu recorri a diversas outras expressões artísticas para poder me comunicar. Então, eu entro, né, eu busco as artes por uma identificação, mas em um momento específico da minha vida, por necessidade, eu queria expressar o que eu pensava e o que eu sentia. Né? Então, eu nunca desassociei as artes do meu ser educadora. Então, eu enxergo isso um casamento, e que eu tenho certeza que é um casamento que eu levo aí para o resto da vida, que é sempre trazendo em toda e qualquer ação de promoção de educação, de uma educação de qualidade, na minha função, assim, a importância de termos as artes e a valorização dessas. Carla, uma das coisas assim, bom, a música e a arte era uma das coisas que mais, entre várias, né, que me tocavam na minha relação com você, era isso, até porque a gente era um casamento perfeito, assim, eu adorava estar com você e você cantava e a gente pensava e a gente estruturava e né, a gente criava muita coisa juntos, né, toda a equipe. E tinha uma coisa também, você, que eu sempre admirei muito, muito, sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a forma com que você trabalhava, desenvolvia os projetos de educação com os jovens. Porque trabalhar com jovens, quem trabalha na educação, sabe que é um desafio maior por uma questão de hormônio, por uma questão de desafiar mesmo. Eles têm uma questão hormonal, tem uma questão emocional, psicológica, né? O adolescente, quando ele desafia, ele precisa desafiar para afirmar. Então, quem tem filho adolescente sabe, né, que vai passar por isso na grande maioria, salvo algumas exceções, mas eles vão desafiar, eles precisam disso na sua construção de personalidade. E a gente que trabalha com 16, 20, né, jovens, tem um desafio maior. E você, nos projetos do GEM, a gente trabalhou muito com jovens, eu via que parecia que você orquestrava aquilo, assim, você circulava por eles, você tinha uma autoridade que você não precisava impor, ela era natural, era um respeito natural, uma autoridade natural, e eles participavam e era muito bonito de ver
você atuando com eles. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente que trabalha na educação e quando pega um grupo de adolescentes, de jovens, dá aquele frio na barriga, fala, ai, como é que eu lido com eles, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso em você era uma coisa que me encantava muito de acompanhar. Eu me sinto à vontade. Eu fico em casa quando o meu público é um público jovem, né? Eu costumava dizer, eu falava, Gleice, eu até fico salivando, porque eu me identifico tanto, é algo que eu gosto tanto, porque é a linguagem que eu falo, né? E é a linguagem tanto a verbal como do meu corpo, né? Eu tento sempre trazer essa linguagem em tudo, essa linguagem jovem em todo o processo. Mas até antes de conhecer a aprendizagem baseada em projetos, né? Aí muito inspirada pela Escola da Ponte, mas e de entender a importância de cada etapa da aprendizagem baseada em projetos, eu já fazia isso inconscientemente, porque eu focava sempre muito na escuta, em perceber de que forma esse jovem ele queria trabalhar algum tema específico. Primeiro é um passo de convencimento sobre a importância do debate sobre aquele tema. E, claro, rapidamente conectando a realidade dele, trazendo é importante falar sobre o combate à violência doméstica, né? E trazendo para uma realidade ou do que ele vive ou do que ele conhece, a importância disso ser amplamente debatido entre outros jovens. Só que normalmente, né, hoje, claro, isso mudou bastante, mas eu vejo que há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando nós estávamos com um trabalho voltado para o público do ensino médio, o educador ele vinha com um cardápio um pouco limitado, didático. Né? Então, eu vou trabalhar com o jovem, eu vou pedir para ele escrever um texto, ou para ele tirar uma foto, fazer uma exposição. N outras possibilidades já estão presentes na vida desse jovem que poderiam ser exploradas. Né? E eu tento sempre trazer isso para a minha prática. Como, por exemplo, os jovens eles gostam de jogos de imaginação. Então, para o projeto que eu coordeno hoje, o Heróis em Ação, né, que ele é um jogo de aprendizagem baseado em projetos, eu acabei trazendo o RPG, que é algo que nas escolas nós vemos muito. Então, criando um jogo de RPG, inclusive aqui atrás tem um jogo de tabuleiro, e aí eles no jogo recebem o seu passaporte, e aí vão colando no passaporte as habilidades e competências que são desenvolvidas, né? E aí você ressignifica aquele processo de aprendizagem, né? Mas você escuta o que eles gostam. Então não dá mais para negar que um caminho eficaz de alcançar esse jovem é através dos games. Então a gamificação tem um papel importantíssimo, né, nesse trabalho com jovens. Então é por lá que eu vou, entendeu? O rap, né, a questão da escrita autoral, né, de trabalhar isso, do jovem falar pelas diversas linguagens artísticas é algo que precisa e deve ser explorado. Então eu acho que qual o segredo para um trabalho de qualidade com os jovens? Muita escuta. Na verdade, essa live vai parecer que eu vou falar de escuta do início ao fim, mas eu sinto que é ela que tem orientado assim o meu trabalho e vem dela todo o segredo do sucesso. Eu escuto muito dos professores, mas não, né? Agora com essa tecnologia, o jovem, ele ainda tem a dificuldade de uma escrita correta. Você acha que ele vai usar o celular, vai entrar em Jamboard? Você acha que ele vai fazer uma edição de vídeo? Eles são nativos tecnológicos. Eles respiram a gamificação. Eles respiram metodologias e ações inovadoras. Né? Então, faz parte do nosso processo abraçarmos, identificarmos, abraçarmos isso e ressignificarmos a nossa prática. Carla, nesse tempo todo que você tem atuado, né, não só no GEMA, agora no Evoluir e mesmo fora, a gente sempre trabalhou muito com o professor. Agenda Água na Escola, você teve no Agenda Água na Escola o tempo todo, foi um projeto que eu estava agora olhando as fotos, a gente passou por mais de 100 escolas, né? E hoje eu estou há 5 anos dentro de escola, né? E quando eu presto consultoria
para a escola. O que você sente, você percebe que é a maior resistência dos professores da educação formal com essas mudanças na educação? Assim, por exemplo, a gente agora, você falou do ensino híbrido, e eu até estou tentando gravar um vídeo sobre o ensino híbrido, mas eu tive esse problema na lombar e eu não consegui ainda parar, conseguir gravar. Porque a gente vê o ensino híbrido agora, se você vê o tempo inteiro aparecendo na rede social, na internet, com uma terminologia errada. Assim, a terminologia do ensino híbrido é um ensino misturado. Se você for ver como é, porque híbrido é uma coisa que se mistura. Mas a metodologia não é só isso, não é só você fazer atividade em casa, atividade em sala de aula. Porque isso, quando a gente passava dever para casa, a gente já fazia, né? O ensino híbrido, ele vai muito além disso, né? Ele vai no papel da criança, no papel nosso, do professor, a criança como protagonista, que era, assim como as metodologias, aí o ensino híbrido usa de metodologias ativas, né, muito com ferramentas digitais, mas também em alguns casos você faz sim ferramenta digital, e é o que a gente fazia, quando você falou assim, eu já fazia isso, né? O tempo inteiro, eu estava conversando com o professor Daniel, que é das próximas lives, e a gente fazia ensino híbrido em ONGs, né? E sempre a gente trabalhou com ensino, com metodologias ativas, porque a gente não estava preso em nenhuma caixa. Né? A educação pegou a escola, o ensino formal pegou o processo de educação, colocou em caixas. E aí você ficou ali preso em caixas. E a gente, nas ONGs, a gente não tinha isso. A gente vamos trabalhar a questão da água. O que foi o projeto Agenda Água na escola? Né? Uma construção contínua. Cada hora que trazia coisas assim. E sempre com essa coisa da escuta, né? Ouvir o que as crianças querem. E você falou uma coisa aí que a professora falou, eles não vão querer fazer, né? Então, assim, fala um pouquinho, na sua percepção, não necessariamente do evoluir, né, que é o que você está agora, mas do Agenda Água, de onde você passou, que você percebe a maior resistência, assim, o que nós, educadores, estamos trazendo para a discussão, podemos avançar em conversar mais sobre isso com os professores, Sim. em deixar isso mais claro, assim, quebrar essa resistência. Qual seria essa resistência? Você percebe alguma coisa? Sim, tem bem menos, mas é importante só avaliar o seguinte: nós viemos, Gleice, inicialmente da educação não formal. Ixi. Um pouco mais amadurecido, a educação formal, ela deu um corte, tá dando para ouvir direitinho? Agora tá, mas você sumiu. Você começou. Nós viemos de uma educação e aí você parou. Não formal, dessa educação não formal, onde a transdisciplinaridade já era uma pauta, né? Quando eu surjo nela em 2009, então era uma pauta que antecede 2009. Então, e na educação formal isso chega num tempo diferente. Então, né, vindo da educação não formal, entendendo os contextos e tempos diferentes, eu preciso entender que esse educador, né, ele na sua formação de professores, ele tem uma lacuna, né, que agora as formações de professores falam sobre transdisciplinaridade, né, motivam e incentivam essa diversificação do repertório didático, né? Falamos sobre educação híbrida, porque a educação híbrida já é uma necessidade há muito tempo. Então foi preciso uma pandemia chegar na forma como ela chegou, devastadora, para tocarmos numa velocidade absurda esse processo, às vezes até desrespeitosa, não respeitando o tempo, né, de maturação, tempo desses educadores, mas do meu lado também de olharem que eu venho de um contexto e de um tempo diferente. Eu venho de uma educação não formal que já debatia transdisciplinaridade há muito tempo, né? Então a educação formal ainda já avança na reflexão sobre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, mas numa velocidade, num tempo diferente, né? Que reconhece a importância da educação para a formação do indivíduo autônomo,
né, que fala sobre aprendizagem baseada em projetos como algo possível dentro da educação formal e não como uma atividade extracurricular. Então, esses debates na educação formal, eles são bem recentes. Então, entendendo esse tempo, eu vejo que essa resistência, a resistência que ainda existe, é um pouco fruto, né, dessa educação das caixinhas, onde é cada um no seu quadrado, onde matemática não dialoga, né, com geografia, onde português não dialoga com ciências, e quando, na verdade, né, eles super dialogam e existe uma riqueza nessa interdisciplinaridade que precisa ser melhor explorada. Mas tem, né, nós encontramos, claro, sempre esse, que é parte também do medo do novo, o medo do fazer diferente, né, e um lugar também de dizer o oposto do que eu disse antes, já dizia a música, porque antes eu dizia: Gleice, guarde o celular. E agora a orientação é: Gleice, tire o celular da bolsa, vamos produzir vídeos documentários que vão falar sobre o nosso território, sobre a nossa... Então tenho medo, atrelado a um lugarzinho que não é tão confortável, de dizer o contrário, de tudo que eu aprendi, eu imaginei do que era promover uma educação. Então, e também, claro, nós temos em muitos lugares ainda uma educação formal, uma educação que não enxerga, não vê com bons olhos, né, essa interdisciplinaridade. Uma educação que ainda reforça a grade escolar, que nos aprisiona, né, que ainda mantém essa estrutura, né, quase que militar da educação. Né? Então, precisamos entender esses tempos diferentes, existe resistência, mas estamos num processo de transposição dessas. Ixi, sim. Você deu uma. Estou te ouvindo. Você caiu, você ficou meio parado, depois você voltou. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que é um momento de quebrar alguns paradigmas, né? Porque o ensino híbrido e as metodologias ativas, e o ensino híbrido, e aí sala de aula invertida, exige de todos os protagonistas. Exige da escola, do professor, da família, né? Da criança. E às vezes, essa autonomia que a gente tanto quer que a criança tenha, para ela é muito complicado. Eu tô desde o ano passado, eu tô com a mesma turma. De quinto, eles estavam no quinto, agora eles foram para o sexto. Eles tinham 10 anos, agora estão com 11. E no ano passado eu tive um número menor de crianças. E eu fiquei o tempo inteiro, o meu objetivo era trabalhar protagonismo com eles. Então, o tempo inteiro, explicando metodologias, explicando mesmo, olha, a gente vai trabalhar com essa metodologia, então vocês vão ter que fazer isso, eu vou postar os vídeos, vocês vão assistir, depois a gente vai dialogar, a gente vai conversar. E no início, eles não falavam, eles tinham medo de falar, porque eles chegaram no quinto ano, passando 4 anos com assim, não fala, fica quieto, né? A sala de aula, você não pode falar. Então, quando você fala assim, eu falei assim, fala pra mim. E aí a criança falou assim, falar o quê, tia? Eu falei, fala o que você tá pensando. Ela falou, não tô pensando nada, né? Eles têm medo de falar, porque eles têm medo do julgamento, né? E aí, passou o ano, esse ano eu peguei a mesma turma, só que agora a gente está com mais crianças, porque teve um trabalho da Prefeitura do Rio de exigir mais a participação. E aí eu estou com um número maior de crianças, que eram as crianças do ano passado, mas que não estavam frequentando. E aí você vê, Carla, a diferença. As crianças que estavam comigo no ano passado, elas estão com uma autonomia assim, é bonito de você ver, né? Como elas resolvem as coisas, elas falam as coisas. E outro dia uma mãe falou para mim assim, professora, eu não sei, mas parece que é impressão minha, mas a fulana, parece que ela está se saindo melhor na aula online do que quando ela estava na aula presencial. Eu falei, mãe, é porque ela está se encontrando, ela percebeu a importância de estudar. E ela está criando a trilha dela, né? Porque eu estou trabalhando as trilhas do que eles querem. Eles têm
um cardápio que eu preciso seguir, né? O currículo, eu não posso sair fora do currículo, porque eles vão prestar prova, né, da prefeitura, mas ela está tendo essa liberdade. Então você percebe assim o quanto quebrar esses paradigmas para a gente é importante. Assim. E esse trabalho que você faz com professores, que a Evoluir faz, com esse material que você acabou de falar aí, que eu acho que se a gente fosse falar, Carla, fala mais desse material, vai ficar tem que ser uma live só para você falar dos trabalhos. Mas eu acho que você podia falar um pouquinho, Carla, sobre isso. Eu queria que você falasse duas coisas, se você pudesse falar um pouquinho de como esses jogos funcionam, como é que esses jogos são pensados, como é que eles acontecem. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você desse algumas dicas de que caminhos as pessoas que querem trabalhar com educação ambiental, educação socioambiental, porque eu fiz uma oficina agora, estou finalizando, com educadores online. E lá eu tenho algumas pessoas que querem muito trabalhar com educação ambiental, que querem trabalhar em ONGs, que querem trabalhar com empresas, e elas ficam, né, querendo saber, assim, mas por onde eu começo, o que eu faço? Porque é difícil achar isso, né? Uma das meninas, professoras, falou, eu quero trabalhar com educação ambiental, só que eu não sei por onde nem começar, porque eu não consigo entender muito bem por onde eu começo, aonde eu procuro emprego, onde eu procuro trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que foi a sua trajetória? Não precisa explicar toda, porque você não é tão novinha assim, a sua trajetória passou por muitos lugares. Mas uma pessoa que queira trabalhar hoje, assim, eu estou pedagoga, acabei de me formar, ou então, né, eu quero trabalhar com educação ambiental, com educação socioambiental, cultural. O que você sugere? Que caminho essa pessoa tem que começar a fazer? Preocupante quando você diz, você já não é mais novinha assim. Eu falei, nossa, umas 2 lives atrás eu vi, mas você é tão novinha. Aí dá para ver que o tempo já tá correndo. Tá correndo. Eu te conheci, você era estudante, Carla. Você era muito novinha, você era estudante. Não, mas eu ainda sou estudante. Na verdade, acho que serei sempre, né? Estou finalizando mais uma graduação e já pensando em tantas outras, porque eu acho que todas elas são tão importantes na construção da educadora que eu quero ser e continuar sendo, né? Então agora na geografia, né? E fico enamorada da psicologia também daqui para frente. Então não sei, acho que não paro, sempre estudante. Mas da sua pergunta, né, a importância para quem quer trabalhar com a educação ambiental. Na verdade, quem quer trabalhar com a educação, seja ela ambiental, social, cultural, repito, né, esse trabalho da escuta, a sensibilidade de identificar possíveis canais de integração e de acesso assim, às diferentes realidades e também aos diferentes gostos, né, e identificações de trabalho. Então é muito importante que a pessoa que visualize, que queira trabalhar com a educação, ela amplie o seu repertório didático. Né? Então hoje é muito importante que ela conheça as ferramentas que estão a serviço do processo educacional, né? Então que ela conheça ferramentas tecnológicas que estão a serviço desse processo. Então, colaborando para encurtar essa distância hoje tão grande entre o educador, né, entre o docente e o discente, e diversificando também as possibilidades do trabalho. Assim, você hoje pode, por exemplo, trabalhar o RPG. Eu, quando fiz, trabalhei o RPG de tabuleiro. Então, hoje, tive todo um processo de releitura dessa proposta. Nós temos um RPG, né, totalmente digital, que culmina na produção de campanhas de educomunicação para sensibilizarmos pessoas. Então, eu tinha um livro, né, como foi a construção desse processo. Eu recebi esse livro aqui, que eu quero até aproveitar o espaço para poder promover. É o livro Lá Onde Eu Moro, que é da Babi Dias e do Vitor Pérez Pérez. Então, é um livro que fala de uma menina, né, da periferia, assim, de uma área periférica do Rio de Janeiro, que a partir das histórias da sua avó, ela ressignifica o seu lugar e trabalha, né, e aí conhece tanto o seu território que ela compartilha e promove a qualidade do seu território, né? Então ela tem uma relação muito bacana com o seu território nesse livro.
Então eu recebi esse livro e a missão de desenvolver tanto a narrativa do livro como a ideia da aprendizagem baseada em projetos com jovens. Então, qual era o público jovem? Se a conexão está fluindo, tá? Você falou parou em jovens. Jovens de educação... alguns jovens há mais tempo, da educação de jovens e adultos, né? E também Ensino Fundamental 2. E aí, numa pesquisa, eu identifiquei que muitos jovens do Ensino Fundamental 2 tinham os games como referência, tanto para diversão, como também para comunicação, para interação, e que os alunos da educação de jovens e adultos tinham sempre jogos de muita imaginação, de adivinhação, de mímica, né, de contação. A história era muito presente na relação deles e até mesmo no processo deles de ensino-aprendizagem. Então eu uni a questão da imaginação e a ideia do jogo com as suas etapas bem definidas, né, com não que tenha um vencedor ou um perdedor, mas que todos possam enxergar a sua parcela de contribuição na vitória, né, do coletivo. E aí pensamos em um jogo de tabuleiro, de RPG, que aí contemplaria o perfil dos dois grupos que nós tínhamos. Então, partimos de um livro, de toda uma narrativa, para pensarmos um jogo que tinha a ver com o público contemplado. Entendeu? Então, esse livro, ele fala num lugar muito sensível, ele fala sobre representatividade, ele fala sobre a importância do que se conta sobre o seu lugar e a importância da imaginação. A personagem usa da imaginação. Então, super dialogou com a proposta do RPG. E, no final, eles tinham que produzir uma campanha de educomunicação para comunicarem o que eles vinham de potencialidade no território. E aí as realidades eram diferentes. Eu tinha um grupo com familiaridade tecnológica e com recursos tecnológicos, com celular, com vídeo, e tinha um grupo da educação de jovens e adultos que, além de estarem ainda num processo de alfabetização, não tinham nenhuma familiaridade tecnológica. E eles passaram todos pelo diagnóstico, pela elaboração e pela execução. Aqueles com familiaridade tecnológica diagnosticaram no Google Maps. Aqueles que não tinham, fizeram a caminhada diagnóstica e trouxeram para o papel. Entendeu? Nenhuma informação de qualidade se perdeu nessa diferença. Simplesmente nós respeitamos os momentos, os recursos e as possibilidades. Eu acho que essa sensibilidade, para quem tem e quer trabalhar com a educação, ela precisa ser presente. E, principalmente, ele precisa diversificar o repertório didático e ampliar assim, as possibilidades de realização. Ele precisa entender de gamificação, ele precisa, né, beber na fonte das referências de metodologias ativas, né? Ele precisa entender as diferentes expressões artísticas como um canal para acessar o público-alvo, mas também para ter um desdobramento das ações. Então, as expressões artísticas podem ser o início, pode ser o foco, pode ser o início e o fim. Né? Nunca tem um fim, é sempre uma construção cíclica, né? Mas você pode chegar àquele grupo através da arte e usar a arte para dar voz àquele grupo. Né? Então, seja esse profissional com foco na educação ambiental, na educação social, na educação cultural, qual seja, ele primeiro tem que ser sensível às especificidades locais e dos indivíduos. Né? Ele precisa construir, não é um projeto que vai ser engessado, que chega ao lugar e àquela realidade. Você precisa construir e adaptar o seu processo e o seu projeto à realidade, né, ao chão que você pisa e com as pessoas com quem você vai lidar. Então você pode ter uma ideia central. Eu quero trabalhar, né, nós queremos trabalhar mudança de comportamentos, hábitos e comportamentos para uma valorização do ambiente, para hábitos mais saudáveis. Ok, agora, o como você vai fazer, o quando você vai fazer e de que forma você vai fazer, você tem que construir junto. Mas para poder construir junto e não replicar modelos já existentes, você precisa ter diversidade de repertório. Porque senão é sempre o EVA e o papel crepom. Né? Você precisa
entender e diversificar essa sua construção. Então, para isso, o educador tem que ter repertório, mas não para induzir, mas sim para poder provocar, porque o educador de qualidade, ele assume o papel de mediador, né, daquele que vai fazer e vai inspirar processos. Então, o aluno, né, ele não fala, né, ele tem a dificuldade do falar. O que acessa esse aluno? Eu preciso me aproximar e entender qual a linguagem que ele fala. Mesmo se for um silêncio na voz, qual é a outra linguagem que alcança esse jovem? E é por lá que eu vou. Exatamente nesse lugar, por esse caminho, por essa comunicação que eu vou. Então, por isso também é muito importante que, além das diversas expressões artísticas, a educomunicação caminhe sempre muito próxima desse educador, seja ele social, ambiental ou cultural, né? Econômico, financeiro, enfim, mas esse educador ele precisa ter um amplo repertório, né, de metodologias, de ferramentas, de técnicas, e agora entendendo que as realidades são múltiplas. É uma realidade remota, é uma realidade presencial, ele precisa diversificar. E aí, por isso, esse educador ele não pode nunca deixar de ser um aprendiz. Então, sempre está na condição de um educador pesquisador, que se informa, que se atualiza, que precisa ter o seu tempo de pesquisa e de atualização respeitado. Está aí o papel dos gestores públicos à frente do processo de educação no nosso país, esse respeito ao educador, à sua história, à sua importância, né? Mas ele não pode parar, ele deve seguir. E cabe também, né, a todo o corpo escolar esse movimento de incentivo à diversificação desse educador. Nossa, muito bem. Deixa eu te falar, nossa, muito. É bem isso mesmo. Carlinha, mostra de novo esse livro aí, tão lindo. Eu lembro do livro, você me mostrou uma vez, para quem quiser. Quem quiser visitar, nós construímos uma exposição digital, né, um tour virtual com base nesse livro, que aí ele culmina na apresentação das produções de educomunicação dos jovens. Então, por exemplo, nós tivemos HQ, História em Quadrinhos. Então, o que serviu para um grupo não serviu para o outro, não era a linguagem que acessava esses jovens. Então, lá em Aracaju, tivemos um grupo que trabalhou História em Quadrinhos. Em João Pessoa, trabalhamos muitos vídeos documentários. Né? Em Itapetininga, tivemos um trabalho de produção de um jornal digital, de compartilhamento. Então, exatamente isso. O segredo está nesse diagnóstico bem feito, envolvendo todos, né? E mostrando a importância dele ser o mais real possível. Não pode ser a reprodução do que o educador, o professor, entende como vai ser legal. Se vocês fizerem um livro, vai ser legal. O educador tem o seu repertório, ele pode, né, orientar, ele pode compartilhar, mas esse querer e o mover precisa vir de um mapeamento muito real da identificação desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças. Então, o diagnóstico tem um papel fundamental no sucesso das iniciativas. Muito bem. E como é que a pessoa faz para entrar nessa exposição virtual? Qual é a página? Qual é o site? Laondeeumoro.com.br. E aí eu aproveito o jabá para poder falar, e aí até eu acho que a Lili aqui falou sobre isso, eu acho que era um ponto muito importante, mas lançamos na última segunda-feira a parte acessível desse tour virtual, né? Então, com audiodescrição, com libras, né? Então, na última segunda-feira foi o lançamento dessa parte acessível, né, desse tour guiado, acessível com audiodescrição e libras, e fica disponível até o dia 30 de abril. Então, a importância de uma educação transformadora, inclusiva, né, e que respeite as especificidades locais e também as identificações dos envolvidos, dos seus participantes. Nossa, que show! Vou fazer com os meus alunos. E por falar em livro, e a gente já está indo para 1 hora de live, que é o nosso tempo, tem algum outro livro além desse que você indica, que você tenha lido, que está aí na sua cabeça, no seu coração, que você queira falar, olha, gente, leia esse livro, tem alguma coisa? Eu tenho muitos para indicar. Eu estou lendo agora o Educação contra a Barbárie, tá? Que é esse aqui, eu estou lendo no Kindle, na verdade, né? Então, esse Educação para a Barbárie aqui é bacana. Ele é organizado pelo Fernando Cássio, que é da Universidade Federal do ABC.
mas é uma escrita aqui, ó, é uma obra que tem 20 autores. E é muito legal. Eu estou, na verdade, bem no iniciozinho dele, eu estou lendo agora, mas já gostei, porque as duas primeiras provocações trazem, inclusive, né, referências e trechos de Nelson Mandela, Marx. Conectando. Oh, Oi. Então, a hora tá ruim. a primeira provocação, né, do livro, o livro provoca da seguinte forma: a educação transforma mesmo o mundo? Então aí tem uma fala sobre, né, o que é essa educação, o que ela promove, de que forma ela se constrói, qual a importância dela na transformação social. E aí tem ali, né, citações de Nelson Mandela, Marx, Paulo Freire. E aí eu estou bem na segunda parte que fala sobre de que forma, então, essa educação transforma o mundo, né? E aí é um mergulho bem profundo em reflexões muito importantes, inclusive para o papel do educador, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Esse eu estou lendo, comecei a ler tem pouco tempo, né? Um outro que eu indico, super indico, que é o Ensinando a Transgredir, né, que é da Bell Hooks, né? E aí é muito Acabei de ler. bacana. Ai, eu acabei de ler esse livro. Ai, muito, 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 muito bacana. Então, a educação como prática da liberdade, e aí ela traz, né, com maestria a experiência dela, né, e fala sobre essa desconstrução dessa educação e dessa concepção de educação eurocêntrica, né? E vem problematizando qual é a construção da nossa estrutura educacional. Eu gosto muito do Ensinando a Transgredir, e eu estava num grupo de leitura, estava não. Estou ainda, eu só não consegui frequentar como eu gostaria. Inclusive, a Babi está aqui. Também ela faz parte desse grupo de leitura e nós estamos finalizando o Hibisco Roxo, tá? Que é um outro tipo de leitura, né? Um outro tipo de leitura bacana, mas deixa eu ver se eu tenho aqui a capa para poder mostrar, né? Mas ele acontece no momento, né, de uma situação política da colonização europeia e da Nigéria, né? Nesse contexto, fala da experiência de uma adolescente, enfim, não vou dar spoiler, mas o Hibisco Roxo também é uma excelente dica. Mas se eu puder dar dica, alguma dica para esse educador, né, que quer, para esse profissional que quer se aventurar na educação ambiental, social, na educação de uma forma geral, aprendizagem baseada em projetos do Bender, do William Bender, né, uma excelente referência, e todos os livros de Paulo Freire. Se não beber de Paulo Freire, não foi batizado. Entendeu? Então, não entra com qualidade nesse processo. Então, todos os livros. Recomendo todos os livros de Paulo Freire. E Mas aí, pra gente principalmente a pedagogia da autonomia. É, Pedagogia da Autonomia é fantástico. Tem um livro do Paulo Freire que eu ganhei de um jornalista quando eu tinha 22 anos, quando eu conheci Paulo Freire, que chama Como Trabalhar com o Povo. Eu não, ele na verdade, ele tá até, não é um livro, eu não sei, eu já até tentei ver se eu encontro, eu não encontro, eu tenho ele em jornal, e foi uns encontros que o Paulo Freire fez, e aí isso foi tudo digitado, então é uma coisa de um papel jornal, chama Como Trabalhar com o Povo. É tão lindo, e é muito o que a gente faz. Você falando, assim, me lembrou o livro, nossa, parece que ela leu aquele livro, e é muito louco, porque assim, é um livro que foi escrito há muito tempo, não lembro nem quando foi, que eu recebi esse livro já, eu tinha 22 anos, há mais de 30 anos. Você, nova, agora eu vou te falar que você é novinha, né? E você falando do seu trabalho, exatamente isso que o Paulo Freire já vinha falando lá atrás. Eu acho isso assim, é esperança, né? De que a gente agora tá indo para esse caminho. Tem como a gente finalizar com a musiquinha assim, não? Musiquinha? Não, pode ser a mesma musiquinha, se você não tiver outra, quiser Pode? cantar uma musiquinha. Deixa eu ver. E aí a Deixa eu ver gente já se... está finalizando, a gente finaliza com a musiquinha para inspirar. Carlinha, muito obrigada por mais uma música.
Obrigado, Gleice. Não, eu que agradeço. Então, não, acho que eu vou cantar a última estrofe que eu não cantei, né? Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a mais e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Eu acho que essa música tem tudo a ver. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, e quanto amamos e choramos nesse processo de pandemia, um dia a gente chega, seja em 2009, né, no meu primeiro trabalho com você, né, seja esse trabalho no GEMA, ou na socioeconomia da Petrobras, ou em outras experiências, né, com a Fundação Bradesco, enfim, tantas outras. Mas um dia a gente vai embora e depois se reencontra, e dessas chegadas e partidas é que nós temos tantas histórias bacanas para poder contar, né? Tanto a reflexão interessante sobre as experiências na educação que nós temos. Os nossos caminhos eles vão se cruzando entre cidades, experiências, né? E é tão bom poder te reencontrar e ter história para contar, né? E eu vou contar uma para finalizar, que assim, eu pensei se eu conto ou não, mas eu vou contar. Ai, meu Que Deus. foi assim, não, que foi, você vê assim como as coisas acontecem, né? Assim, como foi, eu estou pensando muito no seu pai, porque a Carla, assim, eu conheci a Carla no processo seletivo, Não tinha e voz. eu estava ligando para as pessoas para chamar para uma entrevista. E quando eu liguei para Carla, quem atendeu foi o pai dela. E ele era tão encantador, ele era tão apaixonante, mas, gente, assim, vocês não têm ideia de que paixão era aquela pessoa. E eu comecei a conversar com ele, e eu até esqueci que eu estava ligando para chamar alguém. Eu comecei a conversar e eu fiquei conversando um tempão com ele. E aí ele deixou o recado. E aí quando eu desliguei, eu falei, cara, eu vou contratar essa menina, porque filha de uma pessoa dessa, ela só pode ser uma pessoa muito legal. E quando a Carla chegou, eu já estava assim, sentindo pela Carla um carinho pela conversa que eu tive com o pai. E é lógico que não foi só por isso, a Carla, ela atendia todos os requisitos, ela, né, tinha uma tão novinha, já com uma formação e já com essa percepção que foi só amadurecendo, mas que você já tinha, né? E a gente é uma coisa que está ali dentro, né? E aí a gente acabou começando a partir desse telefonema, a partir desse processo, a gente construiu todo um caminho junto, toda uma vivência junto. Então, pensei nele agora, é uma pessoa com quem eu tenho um carinho absurdo, absoluto, assim, sempre uma gratidão pelo companheirismo, pela participação dele no GEMA. Né? Você é sempre grata a ele, a sua mãe também. E a Meu pai você. era, meu pai era um contador de histórias, né? Mas também Nossa, um bom ouvinte de histórias. E eu acho que com a maturidade, com o tempo, eu percebo tanto a importância dessa escuta, né, e dessa capacidade de poder contar histórias, de fazer com que pessoas, né, enxerguem outras realidades e se aproximem e possam contribuir. Então eu vejo como assim eu tenho o quanto eu tenho do meu pai na minha construção como educadora, como
como indivíduo, assim, né? Como indivíduo. Então, eu carrego ele sempre comigo, ele é uma referência, ele foi meu primeiro educador de referência, antes mesmo de todos os outros, né, que eu li sobre ou que eu convivi. Meu pai foi, sem dúvida, o meu maior incentivador, o meu maior educador, a pessoa que educou com amor, né, e que, antes mesmo das expressões artísticas, ele tocou o meu coração para poder fazer da minha vida diferente. E é isso que eu quero fazer com as pessoas, né? De alguma forma trazer leveza, escuta, né? Compartilhar, seja um abraço, um afeto, um conhecimento. Eu quero compartilhar coisas com pessoas, né? Sejam essas coisas, emoções, histórias, momentos felizes. E é exatamente nesse lugar que eu me coloco todos os dias, de poder ser uma educadora tão boa quanto meu pai foi. Ai, Carla, obrigada por compartilhar, obrigada por esse momento. Vamos fazer outros depois. Eu acho que essas emoções, essas histórias vão seguir com a gente para sempre. Obrigada pela música, por ter cantado. Nada. Obrigada às pessoas que estão aí assistindo, que ficou com a gente. Toda terça-feira vou estar aí convidando alguém. Muitas pessoas que estão aí, que eu vi entrando, vão estar aqui com a gente também, em outros momentos. Carlinha, um beijo no seu coração. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo na sua mãe, um beijo enorme na sua mãe. Beijo, E beijo. Obrigada a na todo mundo que cachorrinha. ficou até esse momento. Todo mundo que ficou esse momento até agora, né? Obrigado também. Foi muito bom, muito enriquecedor. A live vai ficar salva e aí depois quem não conseguiu assistir, assiste depois. Maravilha, obrigado. Obrigada mesmo. Tchau, Vamos tchau. desligar. Tchau. Eu nunca sei desligar isso. Encerrar o vídeo.